e aula celestial espero logo entrar. Senhor, és tu, meu gozo e meu prazer. Meu nome é Manuel Duval Gomes, idade 80 anos. Como é que foi para começar? Através da revista Volta à Bíblia. Encontrei a revista numa casa abandonada, aí eu escrevi para a Escola de Belo Horizonte. Eles começaram a mandar material de evangelização e eu comecei a fazer, a circular. Eu admito uma estratégia da parte de Deus, porque eu sonhei e eu vi assim o livro aberto no sonho, e na página tinha coisa com relação a Timóteo, né? E que falava assim, eu ouvi uma voz que falava assim, estabelece a igreja. Eu já fazia curso anterior na igreja lá em Itabuna. Era diretor de congregação. Já tinha a casa da gente, tinha uma sala grande, ali no fazendão. Sempre foi o primeiro culto ali. Começava às 4 horas da tarde. Silvano e Dona Maria se converteram juntos? Ficou tudo junto. Silvano Domingues Pastor. Minha idade é 75 anos. E o meu é Maria das Graças Santos Pastor. Minha idade é 73. E graças a Deus estou firme na caminhada, na presença do Senhor nosso Deus. Me conheci a irmã Manuel Duval, como eu estava te falando a data, né? Na faixa de 81 para 82, né? Através desse trabalho, a gente conversando, a gente começou a falar da Bíblia, né? Começando a maneira de ele pregar o Evangelho para mim, entendeu? E aí ele, falando sobre a Bíblia, eu estava ouvindo e a gente fez esse estudo, praticamente, e ele nos convidou para ir ao culto, né? Nesse convite, eu e Maria fomos lá para a igreja e através dessa ida para a igreja, ficamos lá, gostamos. Aí a gente ficou o quê? Ficou estudando com ele e a igrejinha era aí na casa dele mesmo, a gente ficou indo. E eu nesse tempo tinha pouca criança, e ficava eu, Piedade, lutando com as crianças, ensinando. Eu me chamo Maria Nascimento Bonfim. O meu apelido é Piedade, porque antes era Maria Piedade, mas eu casei e tiraram Piedade. Eu tenho 70 anos, né? E eu tenho mais ou menos, não sei mais ou menos, uns 50 anos, não é isso que eu sou filha da Igreja de Cristo. Eu era professora dos pequenos, porque eu tinha meus filhos, eu era professora dos pequenos. Eu e Maria das Graças, né? Depois chegou Maria das Graças, então eu convidei Maria das Graças a ser professora dos pequenos. E lá no Bonocô eu fui professora também de muitos pequenos, meus filhos, de outros que já estão, já até velhos, 40 e tantos anos, né? Dos filhos de Dalício, os filhos de Timóteo, o filho de Timóteo, de Janete. O seu Manuel me convidou, ele me fez um convite para ir até a igreja, fui, gostei, estou aqui até hoje. Fazia muitos cultos na região aqui. A gente tem um serviço de som, fazia ar livre, fazia reunião nas casas, em casa que permitia. E começou assim. A Grande Alegria foi em 84, 10 anos depois, quando os missionários chegaram aqui no bairro. Eles vieram aqui porque eu pedia que alguém nos orientasse mais. Aí ele escreveu que eu mandava aqui na Bahia. Durou 10 anos. Até que mandou Zé Antônio de Belo Horizonte. Zé Antônio foi mandado para trabalhar aqui no Banco do Brasil
E ele foi trabalhar, ele foi morar no Chame-Chame, né? Chame-Chame não, ali é Chame-Chame não, né? É Barra ali. É Barra, aquela parte de cima, Morro do Gato. Isso, é. Morro do Gato. E aí Zé Antônio vinha para aqui com as crianças, eu acho que era Tiago, Keila e Zé Antônio, que era o filho dele. Zé Antônio ficou rodando, procurando a casa da gente, que falaram para Zé Antônio que tinha uma igrejinha aqui nessa rua daqui da Itinga. Zé Antônio veio de lá de Minas Gerais para cá, mais Nilza, procurando a casa da gente, para a gente informar onde era a igrejinha. Zé Antônio achou a casa da gente, aí ficou tudo junto. Zé Antônio, estou sabendo que tem uma igrejinha aqui, que tem Silvano, Maria que frequenta, onde é a igreja e tal. Aí a gente já chamou, levou ele para lá. Joe, mas Tereza também veio dos Estados Unidos, ficava lá em casa para a gente vir para a igreja, que também informaram que a gente morava aqui, que tinha uma igrejinha aqui, justamente que era que ele estava dirigindo a igreja aí, né? Que Deus sempre dirigia, mas ele que estava em frente do trabalho aí, era ele. Depois a gente conheceu Idalice também, Idalice veio com Vilma. Conheci Idalice evangelizando. É a primeira vez que acontece uma Unicamp no estado da Bahia, que nós estamos muito contentes com isso. E essa é a segunda vez, eu acho que é a segunda vez que acontece uma Unicamp. Se bem que a questão é um pouco diferente, mas quero me referir à Unicamp onde não tem igreja. Sou Idalício Pereira, né? Eu tenho 70 anos, completei agora em novembro do ano 2023. 70 anos, tenho 3 filhos, sou casado há 51 anos e os netos eu tenho que contar só quando estiver dormindo, porque senão... Conheci a Cristo desde 1976, né? Nós tínhamos uma vizinha que frequentava a Igreja de Cristo. Ela frequentava uma igreja, eu não sabia qual. E um dia o pregador dessa congregação foi visitar essa irmã e aí ela falou, olha, aqui chegou um vizinho novo. Aí ele terminou o estudo com ela e foi lá, identificou, eu sou Manuel e sou pregador da Igreja de Cristo e vim visitar a irmã aqui, ela falou que vocês chegaram aqui recentemente. Queria saber se eu poderia falar um pouco sobre Jesus com você. Eu falei, tudo bem. Aí ele entrou, começou a conversar e daí já ficou marcado para o próximo sábado ter um estudo lá em casa. E aí ele foi no sábado, mais com uns 4, 5 irmãos e a partir daí nós começamos a ter todo sábado reunião, estudo bíblico e nós começamos frequentar reuniões. Dessa relação aí eu comecei a evangelizar. Tinha um vizinho dele que era da congregação também, chamava-se Otaviano, que era da congregação. E começou a fazer essa ponte e acabou que a família se converteu. Começamos a igreja, saímos daqui, que aí já estava pequeno, entendeu? Nós fomos lá para aquele loteamento, acho que ali é Taubaté, alguma coisa assim, né? Depois chegou os americanos, que reuniu toda a igreja, tanto a Igreja de Cristo daqui de Itinga, como da Barra, juntou todos e fomos fazer esse trabalho. E foi aí que eu me afastei. Que ele nos fez uma proposta de tirar o grupo daqui e levar para a cidade, porque lá havia possibilidade de avanço. Bom, eu não queria tirar o grupo daqui. Então eu decidi não acompanhar. Apresentaram um tipo de votação para saber quem queria ir, quem não queria ou quem não ia. Uma parte ficou favorável, outra parte contra. Outra parte ficou neutra. E então quem ficou favorável foi congregar no Morro do Gato lá na cidade. Na Barra. Na Barra. E eu não fui daí para cá. Então nós tivemos que assumir ali, né? Eu pegava a Bíblia, a gente colocava as cadeiras em volta e alguns faziam uma leitura. Inclusive nessa revista Volta à Bíblia tinha uma instrução que falava
como organizar grupos pequenos, né? Eu acho que era o autor desse artigo era Alan Duto, né? Como organizar grupos pequenos. Então, inclusive as ideias das perguntas e tal. E a gente começou fazendo isso, né? Para não ficar lá num púlpito, né? Sem saber o que dizer, né? E aí, quando foi em 1982, eu fui para o Enoque. Aí, depois do Enoque, passei 19 dias lá. E lá tinha na época tinha o Instituto de Estudo Bíblico na Barão de Itapetininga, né? Quando eu voltei, já voltei muito mais assim, né? Animado, né? Muito mais animado, porque até então a única igreja de Cristo que eu conhecia era aquela congregação. Eu nunca tinha visto um irmão de uma igreja de Cristo, só aqueles dali. Nós mudamos da casa onde Manuel começou para um outro bairro, né? Nesse Jardim, acho que lá Jardim Independência, nós fomos para o Jardim Tarumã, Taubaté, Jardim Taubaté, mais distante. E aí a gente conseguiu uma casa lá de graça, a pessoa deu a casa a gente lá de graça, e uma pessoa morava em outra cidade. E nós começamos lá, e eu digo, vamos botar uma placa aqui. Aí, que placa vamos botar? Aí vamos botar a placa Igreja de Cristo, né? Igreja de Cristo, que eu via na revista, né? Igreja de Cristo. Aí as pessoas passavam e diziam, a pessoa passou e falou assim, Igreja de Cristo, e as outras de Cristo não são e as outras igrejas não são de Cristo, não? Aí foi aquela crítica, né? E a gente se assustou com isso, né? Aí eu tirei a placa. Aí botei sem placa nenhuma, né? Aí a pessoa passava e falava, igreja sem nome. Eu digo, ixi, igreja sem nome. Aí tirei a placa também. Você não tinha placa, né? Você começar a igreja sem nome, ficou igreja sem nome. E a gente foi indo, e aí a minha família foi se convertendo, o meu irmão Luizinho, como eu falei. Eu sou Luiz Pereira, eu tenho 62 anos, esse ano eu faço 63 anos, sou casado, uma irmã, uma Edilza, e nós temos 3 filhos, duas meninas e um rapaz. A menina, a mais velha, casada, e o rapaz e a menina mais nova é solteira. Todas fizeram teologia no Seminário Teológico Ebenezer, inclusive eu. O Idaliço, onde ele se converteu, quando começou a igreja em Itinga, eu tinha 13 anos de idade. De vez em quando ele me convidava, eu ia para a reunião. Então eu conheço isto em Itinga desde quando eu tinha 13 anos de idade. De vez em quando eu ia, outra vez não ia, de vez em quando ele me convidava, eu ia. Então eu frequentei desde quando eu tinha 13 anos de idade. Mas eu fui batizado em 88, quando eu tinha 25 anos de idade. Quando eu me batizei, isto não tinha ido para o Bonoô ainda. Não tinha. Nós fomos para o Bonoô e voltamos. Quando os missionários chegaram em Salvador, eu fiz uma coisa que eu me arrependo, né? Uma coisa que eu me arrependo, porque nós saímos de lá, de Itinga, e fomos congregar com eles lá. Isso descaracterizou a congregação, certo? Descaracterizou a congregação. Com essa saída de Itinga para congregar no centro da cidade, nós perdemos alguns irmãos, eles não foram para lá, então nós perdemos. Agora, nós ganhamos com o treinamento, entendeu? O treinamento. Foram 3 missionários que chegaram, um se dedicou ao treinamento, ao estudo, não é? O livro de Atos, nós estudamos durante 6 meses, né? Então ganhou com isso, mas perdemos na descaracterização da igreja, perdemos irmãos que não foram para lá, desanimaram por ir para lá, uma viagem, 22 quilômetros, né? 22 quilômetros para ir, né? Então, com isso nós perdemos. Mas depois nós voltamos para lá, e eu passei, mesmo voltando para Itinga, lá de Feito, para Itinga, eu fiquei trabalhando como tempo integral por 18 anos lá, 18 anos. E aquela ideia de começar outras congregações ficou parada, porque o plano, inclusive, herdado de Manuel era essa expansão. Eu pensava muito sobre a
a igreja no Nordeste. Eu não desse sair nem da Itinga, mas eu tinha essa pretensão de pensar na igreja no Nordeste. Que eu pensava no Nordeste com um novo estado, 57 milhões de habitantes. Como seria para atingir essas regiões? Congregando todos os bairros aqui da região. Então, quando nós voltamos para Itinga, aí eu fiquei ainda trabalhando lá. Quando eu saí de lá, aí digo, vamos agora fazer esse plano. Então, nós fomos para Pernambuco, né? Eu não deveria nem ter saído do estado, porque o estado da Bahia, como vocês sabem, são 417 municípios, tem mais de 14 milhões de habitantes. Eu não vejo porque um pregador daqui da Bahia, pela extensão e a população do estado, sair para outra cidade para pregar o evangelho. Eu vejo, a não ser que tenha algumas razões específicas. E então, o Luizinho, meu irmão, né? Ele deve falar isso aí, né? Que foi que é um missionário, né? Que tem feito Aracaju Recife, trabalhou em Recife, e ele vai falar a história dele aqui. E tinha, eu batizei em 88, aí dali viajava bastante para o Enó em São Paulo. Era época, o Enó era 2 vezes por ano e dali ia 2 vezes por ano lá. E onde eu ia, eu ficava, né, dando mensagem e tal, né, dando aula, eu ficava aí fazendo essas coisas no lugar de Idaliço. 88, 89. Em 90, nós descobrimos, nessas viagens aí para estudo em Recife, nós descobrimos e tinha irmão em Aracaju. Aracaju é mais perto e quem dava assistência a Aracaju eram os irmãos de Recife. E o Aracaju é mais perto de Salvador e Recife, então nós, Itinga, ficou dando assistência, né? Os irmãos do Bono ou Itinga ficou dando assistência aos irmãos em Aracaju, onde nós íamos para, inicialmente, 1 vez por mês, levar mantimento para o missionário lá, para o evangelista lá, depois 1 vez por mês, aí eu ia. E acho que não foi um planejamento humano. Você vai, eu vou para a cidade, vou começar a ação lá. De acordo com a história da Antônio, não houve esse planejamento, né? Acho que o planejamento foi de Deus, né? Deus começou isso aí, né? Não teve nenhuma participação humana no planejamento. Mas ele já foi, e hoje ele já tem 3 ações na cidade, já está querendo começar mais uma outra, já saiu irmãos para várias cidades e tudo, então ele é bem vitoriosa e essa vitória é Deus, a vitória de Deus através de homens fiéis. Tem pessoas fiéis, a vitória vai chegar. Tentação, né? É um grande alvo de Satanás, mas com jovens, que não pode explicar isso também? Bom, a tentação é a maior arma de Satanás, isso não tem dúvida. Porque a partir da tentação é que ele vai conseguir que a pessoa peque. Tendo um meio mais fácil do jovem, como se prevenir? O jovem se prevenir? Como se prevenir? É muito simples, Basta os jovens ter a mente elevada a Deus. O jovem que tiver 24 horas pensando em Deus, estiver ali louvando, orando, conversando com Deus, o devocional é muito importante. Nós vimos na palestra do irmão Nilton que o devocional é a base para você ter o conhecimento, ter uma fé, né, inabalável. Então, é a base, é isso aí, o devocional, você está sempre com Deus, em contato com Deus, porque você não dá espaço que Satanás está lhe tentando. E se caso ele tentar, você vai ter as armas necessárias, como Cristo teve, para combater Satanás. Quando praticamente eu saí em 1990, né? Eu saí. Daliço estava aí, né? Daliço foi para Pernambuco, voltar, o filho de Daliço, Satiel, meu sobrinho, ficou aí, né? Tomando o trabalho aí, mas os demais irmãos. Meu nome é Salatiel, de Jesus Santos. Minha esposa é Marileide Santos de Lima. Meu filho é Mateus e Ana Flávia, minha filha.
Eu lembro que uma certa feita, foi um irmão, que inclusive está até afastado hoje, ele disse que a igreja, numa reunião, ele disse que a igreja não ouve muito o jovem, porque o jovem não tem experiência, entendeu? Aí eu vi isso aí, eu fiquei assim meio, aí como é que o jovem não tem experiência? Pode não ter experiência de vida, mas a palavra, ela é eficaz, ela é poderosa. Então, se um jovem fala da palavra de Deus dentro da sã doutrina, ele está, entendeu? Ele está fazendo a coisa certa. Então, mas, por outro lado também eu tive apoio porque os irmãos, alguns irmãos do Bonocô iam para lá. Alguns irmãos decidiram ficar congregando com a gente lá em Itinga. Então isso aí foi uma ajuda boa também, né? Como Gessé e família, como Zé Luiz, o Silvano, entendeu? Que congregava lá em Bonocô, mas teve um momento que decidiram ficar em Tinga. Depois chegou Rui, que aí a coisa ficou mais, né? O negócio ficou melhor ainda porque a gente foi se apoiando. Olá, eu sou Rui Assis, eu sou membro da Igreja de Cristo aqui em Tinga e me lembro que já se faz mais de 20 anos, né? Hoje se faz 21 anos e dia 29 de novembro eu me converti na Igreja de Cristo em Tinga. Eu me lembro quando eu comecei a congregar na igreja em Tinga e eu conheci, primeiramente, foi o nosso irmão Irandize, hoje está no sul do Brasil, mas eu me lembro que ele logo inicialmente me convidou para fazer parte do culto e aí ele logo viu que se eu podia fazer a regência. E prontamente, né, aceitei, né? Primeiro culto, no outro domingo já ia fazer a regência na congregação. Como eu já tinha feito já na congregação onde eu atualmente estava, em Mussurunga, então não foi difícil, mas claro que é aquela coisa de aquele impacto, né? Logo de cara assim, já vou fazer algo que para mim era novo ainda fazer a regência e não conhecia tantos dos cânticos da congregação ainda. E não sabia como era, né, cantar para um público diferente, né? Salatiel veio na minha vida porque Salatiel e Deda eram os irmãos, né, aquela família, né, completa, aquela família que estava ali na obra, né, já não tinha mais o Idalício, não tinha mais o Luizinho aqui na congregação de Itinga, então de cara só via o Salatiel e família, né, sua esposa Deda, e aí claro que agregou a gente, né, junto com o Irandize, que eram os irmãos que atualmente estava na obra, estava na frente do trabalho, ensinando, então me abraçou. Teve um período que Luizinho ficou só também em Tinga, né? Eu acho que eu estava em Pernambuco. Ele passou um período bastante, eu não sei quanto tempo foi, se foi 2 anos, 3 anos, 4 anos. Depois que eu cheguei, aí ele foi para Recife, tal, mas foi nessa época aí também que eu casei novo, né, com 22 anos. Nessa época aí foi uma época boa porque eu já cheguei já casado, então a igreja até, vamos dizer assim, respeitou mais, entendeu? E aí foi muito bom. Foi um desafio, foi um desafio muito grande. E a igreja também estava, vamos dizer assim, crescendo na qualidade, nem tanto em número, mas crescendo mais na qualidade, por ter irmãos também mais velhos, né, da igreja também. Na minha época, mais velho em idade também e mais velho em convertido. Receber seu certificado de conclusão, né, com êxito, a nossa aluna Clécia. Parabéns, Clécia. Foi muito bom a participação de vocês, pelo apoio, e tira a cadeira, bota a cadeira, pega o material. A Dona Lina também está ali, por que, Dona Lina? É bem bacana, Dona Lina. Também ele já é um velho conhecido nosso, né? Se mostrou também promissor, participativo, né? É importante também dizer que o Salatiel é importante porque o Salatiel é o trabalho do pai, né? O Salatiel tinha esse papel do pai de cuidar da igreja naquela época, mesmo com a dificuldade que ele tinha entre sua vida pessoal, que é o trabalho, e também a congregação. Eu acho que eu também cheguei para ajudar nesse sentido, porque
Salatiel tinha esse papel de cuidar, de organizar as coisas, e às vezes faltava o tempo. E eu vim para também sobrepor isso. Quando o Salatiel não estava, eu ficava no lugar dele. Terminou ficando assim, né? E aí essa cumplicidade, eu e Salatiel, né? O Irandize e entre outros irmãos que aqui estavam também. Quando eu comecei a congregar em Tinga, eu já estava o Zé Carlos, né? Com sua esposa, 10 de seus filhos, suas filhas, né? Tinha outros irmãos e assim como outros e outros foram agregados também a essa congregação. Olha, quando eu fui sair de Tinga para feira, eu fiz uma reunião com alguns homens e falei sobre a responsabilidade que eles iam ficar, né? Que a Itinga é uma igreja, vamos dizer assim, mais velha, né? Em termos de idade, assim, E os irmãos que ficaram, continuou fazendo trabalho, mas teve um jovem que avançou mais ainda, né? Você sabe que eu estou falando que é você, né? O Rui. Ele avançou nisso aí, ele levou isso a sério. Abraçou essa questão de que a igreja de Tinga tinha que se expandir para Lauro de Freitas, tinha que se expandir para Vida Nova, né? E outras regiões que brevemente vai acontecer. Então, para mim foi uma vitória porque o que eu falei, os irmãos ouviram e um jovem levou isso à frente e assim, vamos dizer assim, empurrando toda a igreja para esse compromisso, essa responsabilidade. Então eu vejo a igreja hoje, a igreja que está crescendo, a igreja de Tinga está crescendo, está sendo referência, né, para as demais congregações. Já tem um prédio próprio lá em Tinga e eu acredito que brevemente a Vida Nova vai ter um também, Lauro vai ter um, o Centro vai ter um. Então eu vejo um crescimento, né? Tanto na qualidade como na quantidade. Então isso me motiva e olhando para trás, eu vejo que nada foi em vão, né? Houve um propósito. Quando fala de crescimento, eu me lembro das falas de seu Manuel, né? Que ele gostaria de ver a igreja igual de Atos. A igreja de Atos, quando começou, que era expandir. E eu acredito que em Tinga tem essas características também. Hoje, atualmente, nós estamos também buscando ter essa mentalidade, a ter esse entendimento, que expandir é necessário, né? Levar o evangelho a outras pessoas, a outros bairros, a outras cidades, isso é muito importante. Eu acredito que em Tinga tem buscado a desenvolver isso. Nós sabemos que não é fácil, mas quando surgiu essa ideia, me lembro que Juan, quando começou, Juan se converteu em 2014. Né? Juan e sua esposa, Tati, ele se converteu em 2014. E Juan já chegou com aquela garra também. Você vê que, olha como é o processo, né? Ele chegou naquela fermentação também de já inserindo a Igreja de Cristo em Tinga, com essa ideia também de se expandir. Meu nome é Juan, eu sou um dos evangelistas atualmente aqui da Igreja de Cristo em Tinga. E eu fui evangelizado pelo irmão Rui, um dos evangelistas da congregação. E após a minha conversão, o desejo do meu coração sempre foi ajudar pessoas a poder conhecer o caminho de Cristo, né? Se aproximar dele cada dia mais. E aí veio o trabalho, depois de mais ou menos 5 anos já de convertido, o trabalho de expandir a igreja junto com os demais evangelistas. E aí a gente atingiu a localidade de Vida Nova. Inicialmente começamos por Vida Nova, mas é um trabalho que já tinha começado por outros irmãos, mas não tinha dado certo. Então, eu acompanhei a história do trabalho de outras pessoas de Salvador, dos irmãos que congregavam em Salvador, para também começar um trabalho aqui em Lauro de Freitas, no bairro de Vida Nova. Mas não se foi à frente, não deu certo, né? Não deu positividade. Mas quando nós iniciamos essa ideia de começar a expandir a igreja, expandir o evangelho nessa cidade, começamos inicialmente também por Vida Nova, já que era
um local que já tinham tentado antes. Proclamam teu louvor, antes de formar-se o firmamento e a terra. E logo depois de um ano, a gente também, nós criamos um plano de evangelismo para poder atingir o centro de Lauro de Freitas. E aí nesse trabalho também foi da mesma maneira, a DBF, tinha já um grupo de irmãos lá. Começamos na casa do nossos irmãos Emilson e Cristina, a ideia de evangelismo no centro de Lauro de Freitas, quando iniciou esse trabalho de evangelismo, né, com o Irandize, depois foi comigo, eu continuei o trabalho de evangelismo e nisso se resultou em dar frutos. Desse trabalho de evangelismo, alguns deles foram batizados e nisso, logo um ano depois, começou o trabalho no centro de Lauro, no bairro de Vila Praiana, em Lauro de Freitas. Mas é claro que surgiu da onde? Dos nossos irmãos mais antigos, né? Como Idalício, Luizinho, etc. E é claro, desde lá do livro de Atos, como o seu Manuel também tenha, né, se gerido assim, nessa questão de buscarmos também ter não perder essas características. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha. Me chamo Miroel e me converti em 96, já está indo aí para 28 anos de membro da Igreja de Cristo. E o primeiro pregador que eu ouvi a mensagem de Deus foi Idalício. Então eu ia para o culto pela manhã no Bonocô e à noite eu vinha para cá, para Itinga, e participava das atividades aqui. Foi muito bom. Nessa época, Idalício, os filhos dele, Dona Vilma, e eu participei de momentos de muita edificação, participei de muitas vigílias em Itinga, pude colaborar com a obra, ajudar e desenvolvi alguns dons lá, como pregação, fazer a ceia, dirigir cânticos. Foi muito importante para a minha caminhada cristã. Meu nome é José Carlos Oliveira dos Santos. Eu nasci em 1960, hoje eu tenho 64 anos. O que eu tenho que falar dessa igreja é que eu sou muito grato a Deus por Ele ter me escolhido para fazer parte dessa grande família. Eu ainda sou do tempo de seu Manuel, seu Enoque, Idalício e outros irmãos. Eu estou na faixa de seus 22 a 23 anos que congrego na Igreja de Cristo. Foi a única congregação que eu me batizei. Sou feliz por isso e eu creio que seja da vontade de Deus, eu vou ficar até os últimos dias de minha vida, servindo a Deus e pregando o Evangelho para todas as criaturas. Olha, falar dos irmãos é muito bom, né? E falar também dos irmãos que se foram também é difícil, porque falar de Seu Detino, a história, né? Quando eu comecei a congregar em Itinga, Seu Detino já estava lá, né? Seu Detino já tinha um trabalho lá. Seu Detino mostrou que o Evangelho realmente é simples e eficaz, né? O trabalho simples e eficaz é um trabalho com propriedade. Seu Detino tinha uma capacidade de transmitir aquilo mesmo com a simplicidade. E o Evangelho, como é o poder de Deus, conseguir atingir o objetivo, as almas que era necessária ser atingido. E muitos assim foi feito, né? Agora, é importante também deixar tantos outros, porque tem tantos irmãos que também se foram, não só o Seu Detino, como nossa irmã Dede, né? Nossa irmã Dede era eu gostava muito da irmã Dede porque ela estava onde Zé Carlos estava, né? Eu achava aquilo admirável, porque não tinha tempo ruim, não tinha tempo triste, né? Onde Zé Carlos era convidado, onde Zé Carlos era chamado, a família toda estava lá. Eu também não posso ressaltar do trabalho e do papel e da importância da nossa irmã Nilza, que ela, para quem não sabe, ela fez parte também da igreja em Itinga. Dona Nilza, ela foi fundamental
nas nossas vidas, principalmente na minha, e eu acredito na vida de tantas outras pessoas que da congregação que hoje lembra saudosamente da nossa irmã Nilza, que hoje faz muita falta, né? E tantos outros irmãos, né, que também que se partiram, como o seu Roberto, né, como o nosso irmãos que também teve uma participação, né, também em nossas vidas. Passou rápido, né, mas também deixou o seu legado na vida de cada um de nós. Eu fico glorioso que todos eles morreram servindo ao Senhor, né? Foi chamado servindo ao Senhor. Que assim seja para cada um de nós. Porque dele, por ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Sempre amém. A ele